Bem, irmãos, nós temos pouco tempo para um assunto que é extenso e eu não tenho a menor pretensão de esgotar o assunto nesse espaçozinho de tempo que nós temos. Mas é um assunto tão importante, tão vital, que eu queria começar falando para vocês a respeito do título que eu escolhi para a aula e por que eu estou chamando de inimigo mortal. Porque é. E é no sentido literal. É no sentido literal. E há um jeito de se livrar dessa causa de doenças graves. Cada dia mais, deixa eu ver se eu acerto esse negócio aqui. Eu acho que eu me entusiasmei tanto que eu apertei 2 vezes. Cada dia mais a ciência vem reconhecendo o papel da mágoa. No grupo de trabalho da Universidade Federal de São Paulo, se dá muito valor para certos sentimentos que aparecem na vida das pessoas e que estão muito ligadas ao efeito chamado psicossomático, o efeito da mente sobre a origem de doenças e coisas que aparecem em pensamentos do tipo, acabou minha vida, não faz mais sentido, nada mais vale a pena, quero morrer. Às vezes a coisa não é verbalizada em termos de quero morrer, mas a maneira da pessoa viver é como se estivesse reconhecido em cartório, quero morrer. Mas, afinal de contas, o que é a mágoa? O dicionário Ruais, que é um desgosto recolhido, marcas que transparecem no semblante, palavras, mas me permitam, com todo respeito ao Ruais, na prática, é um sentimento autodestrutivo. É um sentimento de duração prolongada e que costuma ser desencadeado por uma ferida emocional que nem sempre é proporcional ao tamanho da devastação que aquela mágoa está causando. Às vezes, pequenas coisas que vão se somando ao longo de uma vida vão se transformando num negócio tão grande, e uma curiosidade é que nem sempre o tempo funciona como remédio. Muitas vezes, isso está acontecendo em decorrência de alguma coisa que aconteceu lá atrás na história. A mágoa surge... Eu estou apanhando... aqui. A mágoa surge quando existe o que eu chamei aqui... Eu estou apanhando desse negócio aqui, minha gente. Eu chamei de tríade do mal. Expectativas. O que são essas expectativas? Eu creio que é aqui que começa a mágoa. Quando você espera que a pessoa haja de uma determinada forma. Quando você constrói a expectativa de que a pessoa seja de um determinado jeito. Quando você define o que você espera daquela pessoa por coisas que estão dentro do seu coração e não necessariamente nessa pessoa. Aqui já foi bom que avançou de uma vez. O problema é que expectativa sempre é frustrada. Se você tiver expectativas a meu respeito, eu garanto para você que eu sou bem capaz de frustrá-las. Porque eu sou de carne e osso e eu nunca vou ser do jeito que você idealizou. E ninguém é. E quando a gente passa pela vida construindo expectativas a respeito de pessoas, de coisas, de fatos, a verdade é que a gente acaba passando pela vida sofrendo frustração. E a frustração, a primeira coisa que ela causa é raiva. A gente se ira contra a pessoa, a gente deixa crescer dentro da gente um sentimento voltado contra aquela pessoa, o famoso agressor. Quando a ira não se resolve
Por exemplo, eu estou começando a ficar com ira desse controle remoto. Né? E a pessoa não vê solução, o que acaba acontecendo? Vem a tristeza. É aquele desânimo. Sabe quando você tenta resolver, você espera que vai resolver, e às vezes não toma providência nenhuma para resolver, mas você não vê solução. E quando você não vê solução e começa a sua vida a rodar no vazio, ali naquela tristeza, é 2 palitos para a gente entrar nessa outra tríade aqui. A gente começa a ficar com dó da gente mesmo, a gente começa a se lamentar e começa a murmurar. E eu descobri do pior jeito possível que nós temos uma boca e 2 ouvidos. E quando eu murmuro, quando eu reclamo, quando eu lamento, quando eu estou falando daquele meu problema e achando que eu estou desabafando, você já ouviu muita gente, não, mas eu preciso desabafar. E aquele desabafar não acaba nunca. Porque cada vez que sai da boca, entra por 2 ouvidos, vai duplicando, né? E a gente vai realimentando. E o curioso, eu não sei quanto a vocês, mas eu funciono assim. Às vezes o que eu estou sentindo é tão grande aqui dentro, que na hora que eu vou tentar explicar para você o que é que eu estou sentindo, eu começo a perceber que aquilo que eu estou sentindo está meio sem, está desproporcional. Mas eu não posso dar o braço a torcer. Então o que eu começo a fazer? Eu começo a carregar nas tintas. E sabe o que acontece? Eu tinha um colega de trabalho que o meu chefe dizia que esse meu colega mentia tanto que acabava acreditando na própria mentira. Quando nós começamos a repetir e tentar convencer as pessoas de como nós somos infelizes e de como nós fomos injustiçados, aquilo vai tomando um volume tal dentro de nós que se transforma na tal da mágoa. E o que é então a mágoa? Voltando lá para aquela definição que eu fiz, é aquele sentimento autodestrutivo. É um negócio que digere a gente por dentro. É um negócio que vai tirando da gente a alegria de viver, que vai transformando a gente numa espécie de fantasma, um morto que esqueceu de deitar. Com a mágoa, daí com a mágoa vem um monte de coisas aqui. Só para colocar algumas, eu fui pensando algumas assim, fui jogando. Melancolia, depressão, isolamento, dores físicas, desregramento alimentar, obesidade, distúrbios do sono, perda de interesse pela vida, vontade de morrer, vontade de matar o controle remoto, doenças potencialmente fatais. Tudo começa com expectativas. E o que são essas expectativas? Construções mentais. Eu usei esse termo bonito só para vocês acharem que eu sou algum tipo de intelectual. São construções mentais. O que eu quero dizer com isso? Sabe onde está a expectativa? Aqui dentro. Eu crio a expectativa. Eu crio. Às vezes, eu projeto em você a frustração que eu tenho comigo mesmo, e eu espero que você supra isso. E, às vezes, a gente passa pela vida construindo expectativas de que as pessoas com as quais nós nos relacionamos ajam de uma determinada maneira. Isso acontece muito entre cônjuges. A gente espera que a esposa seja um homem de saias. Mas vá ela agir como homem para ver o que você vai achar. A esposa acha que o marido é uma dama e espera que ele se lembre de todas as datas, que ele se lembre de fazer surpresinhas com flores. Você está percebendo? Assim, bobaginhas eu estou falando, mas vai somando isso. Vai somando. As expectativas que você vai construindo. E com frequência, nós construímos expectativas em relação às pessoas de forma muito mais grave, muito mais pesada. Por exemplo, o sujeito bonzinho.
Ajuda todo mundo, não pode ver uma velhinha que nem pergunta se ela quer atravessar a rua, já ajuda ela a atravessar. Ele ajuda um, ajuda outro, socorre um, socorre outro, lava a roupa, passa, dá isso, aquilo, aquele outro, e depois fica frustrado quando o mundo não devolve na mesma moeda. Você já ouviu alguém assim? Mas eu fiz tanto, eu sempre ajudei todo mundo. Eu fui tão bom para ele, eu fui tão bom para ela, eu fiz tanto. Eu ajudei quando precisou e agora só sopra meu olho se estiver comendo farofa. Você tem ouvido esse tipo de conversa? Como eu gosto de ser metido, eu pensei numa coisa para dizer para vocês. Sabe o que é, no fundo? Eu escrevi aqui, um overrating do eu. A gente se avalia de uma maneira muito favorável. Eu sou muito bonzinho na minha autoavaliação. Vocês não fazem ideia, quando eu olho no espelho, que cara legal que eu vejo. Às vezes quem está andando comigo pode não achar que eu sou tão legal assim. Mas eu que fiz tanto, eu que cuidei tanto, eu que... E aí? Isso é construído em relação a alguém. Eu construo nos meus relacionamentos, eu construo essa expectativa. Eu espero que isso aconteça. Eu não coloquei nome, eu não verbalizei isso, mas o meu coração se preparou para receber retorno, porque nós lidamos com justiça retributiva. Se eu fiz, eu espero que você me faça. Eu mando um pratinho de bolinho para sua casa, eu estou esperando que você me devolva outro. Como que você me devolve o pratinho vazio? Estou falando bobagem aqui. Claro que as coisas são em nível muito mais profundo. E acontece que essas frustrações são frustrações segundo a ótica de cada um, e não segundo fatos concretos e palpáveis. O que quer dizer que você pode frustrar as minhas expectativas, mesmo jurando de pé junto que está atendendo a todas elas. Porque esse julgamento, quem acaba fazendo, sou eu. Então, isso é dentro de uma ótica pessoal minha. Eu construo a expectativa a seu respeito, eu julgo se você cumpriu, e o que acaba acontecendo? Eu tenho, na verdade, 3 atores quando o assunto é mágoa. Eu tenho o eu tenho o assunto em si, e eu tenho quem eu estou chamando aí de ofensor. É o devedor, aquele que não cumpriu, aquele que não fez aquilo que você esperava. Na verdade, é tudo a respeito daquele eu grandão que passou aqui, ó. Fica eu. É tudo a respeito do eu. Tudo é e gira em torno do eu. Eu espero que eu fazendo, eu recebo, e eu não recebi, eu julgo, eu condeno e eu me destruo. A grande notícia, a má notícia é essa, é a respeito do eu, né? Mas a boa notícia é que se eu não preciso mexer e não posso mexer no assunto, e não posso mexer no agressor, eu posso muito bem mexer no eu. O que quer dizer a notícia da noite: mágoa tem cura. Mágoa tem cura. E tem cura passando por alguma coisa que tem que mudar nesse eu. O ofensor, com frequência, nem ao menos tem ideia que magoou você. Aliás, às vezes, o ofensor até está morto, morreu.
Está lá no passado. Você sabe o que mais? Pode ser o próprio eu, quando eu me decepciono comigo mesmo. Mas às vezes, e com frequência, eu diria que muita frequência, é um personagem imaginário. Você está falando que o meu amigo invisível fez alguma coisa? Não. Eu estou falando o seguinte, por exemplo, pense o conceito que as pessoas têm a respeito de Deus. Deus é Deus, Ele é quem Ele é. Senhor, soberano, sobre todas as coisas. Contudo, muita gente passa pela vida sem estudar a palavra de Deus e construindo conceitos a respeito de Deus absolutamente irrealizáveis, porque ou pensam dele como um senhor carrancudo sentado nas nuvens e pronto para jogar um raio em quem ousar ser feliz, ou, pior, pensam dele, sei lá se é pior, tão ruim quanto, pensam que ele é uma espécie de Papai Noel, que é só você fazer uma barganhinha com ele, você tem que descobrir o que ele quer, e daí você faz o que ele quer e ele te manda as bênçãos. E se você passar pela sua vida esperando que você está lidando com um Deus melindroso, que você tem que agradar e paparicar para conseguir as coisas que você quer, prepare-se para ficar magoado com Deus. Não com o Deus de verdade, mas com o Deus que você criou dentro do seu coração. E o ser humano é mestre em criar falsos deuses dentro do seu coração, se referindo ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se confundindo com o que é o Evangelho. Às vezes, o ofensor é a vida me negou, a vida não me deu. Eu fiz tanto, me esforcei, fiz o meu melhor, mas a vida... E fica a pessoa como um fantasminha arrastando corrente pela vida, assombrado, aquela lamúria. Bom, vamos ao que interessa, como se livrar da mágoa. Já dei uma notícia de monte hoje. Como a gente se livra da mágoa? Primeira coisa, assim, mania de médico. Melhor jeito é prevenir, concorda? Como é que a gente previne? Que bênção, irmão. Obrigado. A gente previne que jeito? A gente tem que tomar cuidado com as expectativas que constrói na vida. Pessoas que passam pela vida construindo expectativas tolas vão colher dor. É certeza. Preste atenção nas suas expectativas em relação a outras pessoas, nas suas expectativas em relação à própria vida. São realistas? São proporcionais às suas expectativas? Será que você não está passando pela vida como a moça que espera que o amor dela vai ser um príncipe montado num cavalo branco? E, de repente, o tal do príncipe não chega, o cavalo do coitado do príncipe é baio. E você muitas vezes está esperando coisas irreais de gente de carne e osso. Pense o seguinte, você alguma vez já se zangou, ficou magoado, porque uma criança de 2 anos lhe mostrou a língua? Não faz sentido. O que você fez? Criança é fogo, viu? Né? E deu risada e ficou por isso mesmo. Por quê? Porque a expectativa que você tinha em relação àquela criança é que ela era uma criança de 2 anos. Você não se frustrou. Então você é capaz de não construir expectativas tolas. No entanto, a gente vive esperando o que as pessoas não são capazes de dar. E às vezes a gente vive fantasiando que as pessoas vão agir de tal e de qual maneira, e elas não agem, e a gente fica com a batata quente na mão para resolver. Então,
O próximo, não construa expectativas que por um motivo ou por outro sejam alheias à realidade. Viável, factível. Tá, tudo bem, mas talvez alguém aí esteja dizendo, tudo bem, mas agora você está chegando meio atrasado. Bom, mas vamos para o próximo slide, por favor. As minhas expectativas eram tão pequenininhas. Eu não pedia muito. Eu só queria que... Já escutou essa historinha também? Então eu vou te dar uma outra receita. Você tem direitos? Tem? Aprenda a abrir mão. Isso se chama na Bíblia mansidão. Pode passar, por favor. Mansidão. O que é mansidão? Mansidão é o seguinte: eu tenho direito de ser tratado com respeito por você. Você não agiu comigo com o respeito que eu esperava receber de você. Contudo, eu abro mão desse direito inalienável que é meu, porque eu não quero construir no meu coração mágoa. Percebe? Na verdade, eu não estou tirando isso da minha cabeça. Tem um versículo nas Escrituras, pode passar, por favor? É esse versículo, aliás, é um texto, um trecho de Filipenses capítulo 2, de 5 a 8. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem é Jesus? Jesus é ninguém mais, ninguém menos do que o Deus eterno, a quem é devido todo o temor, todo o respeito, todo o amor, toda a consideração. E se havia alguém que podia reclamar de expectativas não atendidas, seria o Senhor, que nos criou com tanto amor, nos deu um lugar maravilhoso para morar, e nós voltamos as costas para Ele, e nós quisemos construir a nossa existência à revelia dEle, e na verdade propusemos cometer um verdadeiro deicídio, porque agimos como se Ele não existisse, portanto nós quisemos matá-lo da nossa vida. No entanto, Ele abriu mão desses direitos e se fez homem. E se havia um ser humano na vida que podia andar magoado, com as suas expectativas frustradas, era Jesus de Nazaré, que só fez o bem, que só andou por toda a terra pregando as boas novas, e curando os enfermos, e amando, e recebendo em troca incompreensão, ódio, traição, julgamento falso, assassinato. Mas o que Jesus fez? Como Jesus agiu? Ele disse, em tudo vos dei o exemplo. E como é que ele agiu passando pela vida? Mas você está chegando tarde, Miguel, agora a ira já veio. Agora eu já fiquei. Daí tem um texto aqui em Salmo capítulo 4, verso 4. Se vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, pensem nisso, reflitam e aquietem-se. Eu experimentei isso não faz muito tempo. Aconteceu alguma coisa, exatamente eu caí na armadilha, construí umas expectativas que não foram atendidas, a pessoa não atendeu as minhas expectativas e eu fui me deitar com azeite fervendo saindo pelas orelhas. Mas eu me deitei e sabia disso aqui. Conheci o texto. É importante demais a gente ter a palavra guardada no coração. Deus traz ela na nossa memória nas horas mais impróprias para a nossa vontade daquele momento. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E eu que estava na cama para dormir, falei, Senhor, eu não posso dormir desse jeito. Mas eu não consigo, eu não quero. E eu fui obrigado a passar recibo para o Senhor. Falei, Senhor, eu admito que eu não quero. Eu quero curtir essa raiva, está gostoso curtir a raiva. Eu estou curtindo e construindo no meu coração pensamentos de vingança, pensamentos de maldade, pensamentos de ressentimento. E que caminho que eu estava entrando? Vocês conhecem esse caminho, todos nós já andamos por ele.
O que eu posso fazer com vocês é contar a minha experiência. Foi orar e dizer: Deus, eu não quero e não consigo sozinho. Preciso do Senhor. E em nome de Jesus, eu decido obedecer. Me ajuda a fazer. Virei para o lado e dormi. Juro para vocês que foi desse jeito. Porque não tem coisa melhor do que você se colocar na presença de Deus quando você quer obedecer e não consegue, do que dizer para Ele: Pai, eu não consigo, me ajuda, eu decidi obedecer, eu tomo a decisão de obedecer, mas pelo Teu amor, me transforma, muda essa realidade dentro do meu coração. Quando que é pecado se irar? A ordem é: apaziguem a ira antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo. Então nós não podemos perder de vista que deixar ira de molho sem ser tratada diante do Senhor é dar lugar ao diabo. Bom, mas o tempo está passando e nós temos que ir para frente. Eu não tenho mais raiva. Agora só ficou aquele gosto amargo. A ofensa já ficou lá no passado, mas eu continuo sofrendo por essa ofensa. Essa é a melhor. Eu já perdoei, mas continuo preso ao passado. Eu sinto uma tristeza muito grande quando lembro do problema. Às vezes, eu perco o sono pensando nos acontecimentos. Tem mais. Alguns exemplos mais. A pessoa já morreu. Mas eu continuo sofrendo por conta do que ela me fez. Eu tento, mas eu não consigo perdoar. Ou então aquela assim, quando a pessoa parte da defesa e vai para a agressão. É fácil você falar em perdão, mas você não faz ideia do que essa pessoa me fez. São uma porção de discursos que são os dedos duros da mágoa. Tem mágoa aí. E mágoa é um negócio que se instala cada vez de forma mais progressiva e sem ser percebida. E sabe o que mais? Mágoa é um negócio capaz de gerar desculpas e ela se alimenta das desculpas. Em geral, ela está relacionada a gente não conseguir abrir mão dos direitos que foram violados, ou seja, ego. E ela cria uma escravidão, porque a pessoa se torna escrava do ofensor, sendo que o ofensor muitas vezes não está nem aí, não está nem sabendo. E você, cada vez que pensa na pessoa, o coração dispara, as pupilas dilatam, sobe o cortisol, sabe? A pessoa não está nem aí, não está nem sabendo mais que você existe, esqueceu de você, vê se me erra. E você está lá ainda. Bom, remédio para isso. Só tem um. Só tem um. Fácil demais de falar e difícil demais de fazer. O texto é Mateus, capítulo 18, 21 a 35. Nós encontramos o irmão Pedro chegando para Jesus e falando: Senhor, achando que está abafando. Pedro chegou achando que está abafando. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? 7? E 7 é o número da perfeição. Ele achou que estava abafando. Resposta de Jesus: não, 7 não, 70 vezes 7. Infinito. E note que a história que o Senhor conta ali é a história do credor incompassivo. Lembram dessa história? Um rei para quem alguém devia uma cifra impagável
e que foi perdoado, mas que ao sair da presença do rei, onde ele recebeu perdão, encontrou uma pessoa que devia uma merreca para ele. E aí junta o outro pelos colarinhos e quer de qualquer jeito esfolar o outro para que o outro pague o que deve. E o Senhor é muito duro na interpretação dessa parábola, porque ele está falando de uma maneira muito clara e muito firme, muito indiscutível, de que perdão é ordem, que perdão é alguma coisa que quem recebeu perdão do Senhor não pode se negar a dar. Em outras palavras, nós precisamos lembrar, antes de mais nada, é uma ordem. Perdão é ordem. E quando a gente achar que o perdão é difícil demais de conceder, nós precisamos lembrar que Jesus disse que os seus mandamentos não são pesados. Com frequência, nós pensamos em obedecer os mandamentos do Senhor em uma porção de listas de não podes. E a gente tem o hábito de querer correr para esse lado. Contudo, há algumas ordens diretas e muito claras do Senhor, e uma delas é essa: perdão. Por quê? Porque perdão tem a ver com relacionamento restaurado. Porque perdão tem a ver com liberdade de relacionamento. E qual foi a ordem objetiva, clara do Senhor, quando Ele disse: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como eu posso amar você se eu não te perdoar, meu irmão? Como eu posso ter um relacionamento livre com você e orar por você com liberdade, com prazer, com alegria, com cuidado e fraterno, se o meu coração estiver travado? A dificuldade de perdoar é porque a gente se esquece que o perdão, quer passar o próximo para mim? É uma questão entre nós e Deus. Nós costumamos colocar as nossas questões, as nossas pendengas entre nós e o próximo. No entanto, perdão é uma questão de obediência a Deus. Sabe, vamos passar para o próximo. Frequentemente a gente não se dá conta de que precisa perdoar. E sabe o que mais? Com frequência a gente se apega à mágoa, vira uma mistura de vício com autoflagelação, uma automutilação emocional, sentimento autodestrutivo. Quanto pior, mais a gente quer. E principalmente, falta identificar na mágoa as impressões digitais de quem está por trás dela. Falta perceber o cheiro de enxofre. Então, meu irmão, minha irmã, se você deixa que haja mágoa na sua vida e não trata dela diante de Deus, você está permitindo para o maligno um espaço de ação dentro da sua vida que está te roubando aquilo que Deus te deu, que é a alegria da salvação. Está te roubando paz. Bom, mas agora eu fiquei na dúvida. Como é que eu sei se eu preciso perdoar ou não preciso perdoar? Tem algumas perguntinhas que a gente pode fazer, que não são completas, mas que ajudam a gente a pensar um pouquinho. Por exemplo, pode ir passando as perguntas. Com que frequência você lembra da ofensa? Ela está sempre frequentando a sua mente? E quando você lembra, como é que as suas emoções ficam? Você volta a reviver a ofensa? Você perde de novo a sua paz? Você tem liberdade para orar por essa pessoa que te ofendeu? Você ainda
fica de vez em quando naquele seu momento sozinho, fantasiando de como seria encontrar essa pessoa e jogar na cara dela essas coisas todas que ela fez? Uma coisa para julgar se a gente tem que ou não conceder perdão é tomar cuidado com o coração. Jeremias 17:9 fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto, não é confiável. E como a gente faz para perdoar? Primeiro, a gente tem que aprender com Jesus a ser humilde e manso. Humilde é aquele que não reivindica direitos para si. Manso é aquele que, mesmo tendo direitos, abre mão deles. Aprenda a ser como Deus. Deus fala que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Se você está afim de perdoar, perdoe e jogue fora a ofensa. De vez em quando ela vai voltar a bater a sua porta e você apresente a fatura liquidada. Fala, não, fecha a porta. Fecha a porta, não deixe esse pensamento voltar. Perdoou, entrega e, se preciso, volta para o Senhor. Fala, Senhor, está voltando aqui, me ajuda. E aprenda a depender do Espírito Santo. Então vocês veem a Trindade aqui ajudando a gente? Nós aprendemos a ser como Jesus. Nós aprendemos a agir como Deus em relação ao perdão. E nós aprendemos a depender do Espírito Santo, porque é Ele quem nos faz lembrar o ensino de Jesus e aplica o ensino de Jesus no dia a dia. Encha o seu coração da palavra de Deus. Encha a sua vida da presença de Deus. Aí, se apertar você assim, olha, vai espirrar, Espírito Santo, vai espirrar, é poder de Deus, vai espirrar amor. Não adianta a gente querer viver como cristão, batendo cartão na igreja nos horários de culto e a vida fica por isso mesmo. Cumprir meia dúzia de regras, não fumo, não bebo, não mato. Viva o Evangelho. Ande com a Trindade. Aprenda com Jesus. Aprender a ser como Jesus é nada mais, nada menos do que o discipulado cristão. Quem se converte a Jesus se matricula num curso de vida inteira de aprender a manifestar o caráter dele. Agora, você quer perdoar? Tem um versículo-chave. Um versículo-chave é esse. Eu grifei aí a parte do versículo que eu queria chamar a sua atenção. Quando Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, meus queridos, isso daqui é impossível falar disso tudo que eu estou falando para vocês, para quem não se entregou ao Senhor. Porque há um poder para fazer isso. Isso não vem de uma mente superior e treinada. Isso não vem de uma pessoa resolvida e de cabeça feita. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Eu queria usar esses minutinhos finais que eu tenho para encerrar esse assunto com vocês, e eu tenho algumas sugestões práticas de como fazer. Não é que é o único jeito de fazer, mas eu pensei em sugerir alguns passos, se você quer perdoar alguém, se você quer resolver o seu problema de mágoa. Não vai dar tempo de fazer o exercício, mas sabe o que eu queria? Uma folhinha de papel, um lápis, e você pega assim, e escreve nessa folha de papel as dívidas que você está precisando perdoar. Escreva. Escreva, rasga, derrama o coração. É só entre você e Deus mesmo, então você pode fazer, não faz mal, que é nojento que você vai escrever lá. Escreva. Escreveu? Vá ler de novo Mateus 18. Vá lembrar, diante de Deus, que perdoar é a ordem dele. Lembrou disso?
Se humilhe diante do Senhor e vá revisitar João 15:5. E vá se lembrar de que você não é capaz de fazer coisa alguma sem Jesus. Se conscientizou disso? Entendeu o tamanho do seu problema? Entendeu o tamanho do que você tem para enfrentar? Vá à presença de Deus e busque poder para obedecer. Derrama o coração diante do Senhor. Fala com Ele. Fala para Ele de quem você é. Confessa a sua fraqueza. Não adianta, não ore querendo mostrar para Deus um perfilzinho bonitinho. Olha, Senhor, como eu sou bonitinho. Não, mostre as suas cicatrizes. Mostre a sua fraqueza. Fale para Ele a respeito de quem você é e de como você está com dificuldade. Feito isso, tome uma decisão na vida. Decida perdoar. Ah, mas eu não sinto vontade. Decida! Faça isso conscientemente. Eu decido obedecer. Decidiu obedecer? Parece fácil fazer, mas pegue esse pedaço de papel e rasgue. Rasgue a fatura. Jogue fora e nunca mais olhe para ela. A única coisa que resta recomendar é repita o procedimento quantas vezes for necessário, até que você consiga criar um novo hábito no seu coração. Às vezes, sabe, gente, eu escrevi um texto, não vai dar tempo de ler agora, que quem quiser depois pode falar, eu mandei esse final de semana pelo Boa Semana, aquele e-mail que nós mandamos todos os finais de semana. Eu estou falando que a carne mais tóxica que existe é a carne de sapo. E o grande problema é que às vezes a gente já está tão viciado em trazer o sapo de volta para a boca e ficar ruminando, e aquele gosto é tão nojento que é inacreditável que a gente ainda continue tendo o prazer de trazer aquilo de volta à boca. Mas repita isso diante de Deus. Se prostre, se quebrante diante de Deus, até você se livrar desse inimigo. Você não precisa andar com esse inimigo na sua vida. Não é seu. Reconheça a origem disso. Perceba de onde vem. E busque no Senhor forças para vencer. Vamos orar?